Fala galera vascaína, Nabil Luz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal Vamos de Vasco, porque o Vasco não para e o Vasco perdeu ontem para o Audax, mas essa derrota eu vou botar na conta do juiz, né? Porque a arbitragem ontem foi ridícula, horrível, né? Deixou a desejar. A árbitro, né? Ele marcava faltas, né, contra o Vasco da Gama, mas o mesmo tipo de falta, né, ele não marcava para o Audax. Então, né, complicado demais, inclusive, né, alguns lances polêmicos, como a expulsão do JP, desnecessária, ele ter expulsado o JP, né, deu o primeiro amarelo, né, no lance, e aí no segundo lance, o segundo amarelo, e aí levando ao vermelho, expulsando o jogador, deixando o Vasco com -1, né. Cara, infelizmente acontece, né? A gente sempre pega, acontece sempre com o Vasco, esse aqui é o problema, né? O Vasco da Gama, ele tá com uma, vamos assim dizer, uma sorte, né, de ter uma arbitragem assim horrível, né, ruim. E cara, o que espanta é que isso tá acontecendo na Conmebol, cara. É a arbitragem assim, horrível, não dá para entender como é que uma situação dessa pode acontecer. A Conmebol não faz nada, não fala nada. Mas vamos dar seguimento aqui, né, galera? O primeiro gol, né? O Vasco sai na frente, como sempre, né, dentro de São Januário, saiu na frente, fez o primeiro gol, como vocês estão vendo aí, né? O gol foi trabalhado direitinho, tudo certinho, e aí acabou, né, surgindo o primeiro gol. E aí vem, quer dizer, o Vasco já estava com -1 quando saiu esse gol, porque o Vasco ficou jogando com -1, né, o primeiro tempo todo e o segundo também. Então, nesse primeiro gol, o Vasco já estava com -1, conseguiu trabalhar a bola direitinho e conseguiu sair na frente do placar. Porém, no segundo gol, cara, né, o segundo gol do Audax é um erro de marcação assim que não dá para entender, cara. 5 jogadores do Vasco contra 3 do Audax. Você vê que o nível de inteligência, né, dos jogadores do Vasco, cara, o nível de sabedoria para marcar, cara, não dá para entender, porque os caras treinam todo dia. Todo dia os caras treinam, mano. Pô, Renato Gaúcho deixou de viajar, cara, no primeiro jogo, para poder ficar com esses caras treinando, e os caras, mano, conseguem fazer besteira. Eu tô falando isso porque o Renato Gaúcho faz uma substituição, né, de imediato, trazendo aí os titulares, bota Andrés Gomes, bota Thiago Mendes, bota PH, ou seja, o cara vem com a tropa, mano, para tentar não sair com a derrota. E aí você vê o nível de marcação, né? Tô falando dos caras lá atrás lá também, né? Na zaga lá, meu irmão, os volantes que deveriam estar marcando. Porra, eu quero entender como é que os caras deixam cruzar. Mano, não deixa cruzar, parceiro. Cola no cara, maluco. Porra, olha a marcação fofa que o cara tá fazendo. O cara tá ali, mano, ó. Porra, a distância, marcando o jogador do Audax, a distância, deixando o cara chutar, mano, pra dentro da área, deixando o cara cruzar. Pô, 1,5 m de distância, o cara tá olhando a bola, tá olhando a bola. Lógico que o cara vai conseguir cruzar, você deu espaço pro cara cruzar, irmão. Aí o cara cruzou. E aí tá aí, ó. Porra, aí tu vê o cara aí no meio do gol, o jogador do Vasco no meio do gol ali, né? Porque ele, na cabeça dele, ele vai tentar marcar o cara que tá à frente dele, só que tem um cara nas costas dele que ele não tá vendo. E cadê o lateral que era pra estar ali? Cadê o PH que não tá ali? Marcando aquele jogador que está entrando sozinho, irmão. E o jogador que cruzou já estava vendo isso. E ele bota ali na cabeça do cara, irmão. Porra, com GPS, filho. Então, realmente fica difícil, cara, a gente achar que, porra, dá pra pagar ingresso e assistir um tipo, né, desse jogo. Como eu falo, contratações, gente, tem que ser pontuais. A gente tem que contratar jogadores, pelo menos, porra, prateleira B, meu irmão. Inteligente, caras com sabedoria, os caras que conseguem jogar. Pô, os caras ultimamente têm errado coisas bobas, mano. E pior que esses caras são de seleção, mano. Caraca, o Carlos Cuesta foi expulso, mano. Um pênalti cabaço, né? Porra, marcação totalmente errada. Expulso de graça, não dá pra entender. O cara, porra, abraça o cara dentro da área. Pô, o cara já, pô, o cara, pô, zagueiro de seleção, irmão. Dá um mole desse. Porra, marcar desse jeito. Pô, não se marca um cara desse jeito abraçando o cara, mano, fazendo falta dentro da área, pô, pelo amor de Deus, cara. Então, assim, tem erros ali, a gente bota, porra, eu vou falar, 50% foi a arbitragem, mas 50% também foi erro do Vasco, cara. Erro de jogadores, assim, imaturo, cabaços, cara que, porra, estão errando coisas assim, porra, de sub-15, irmão. Não vou nem falar sub-20, não. Sub-15, irmão. Erros de sub-15. Porra, pelo amor de Deus, não dá pra aceitar isso não, cara. Você contrata um jogador ganhando aí, porra, na casa de 600 mil,
700 mil, porra, jogador ganhando, porra, 1.800.000 pra ser cabaço desse jeito, pra errar desse jeito, cara. Errar esse tipo de marcação. Ah, a gente tava com -1. Porra, mano. Botafogo virou não, o Botafogo ganhou a Sul-Americana com -1, mano. A Sul-Americana não, a Libertadores. Botafogo ganhou uma Libertadores com -1. Tem noção disso? Porra. Então quando você tem um nível acima do outro clube, irmão, -1 não significa nada. E o Vasco realmente no papel, ele está acima do Audax, pô. No papel, porque realmente na prática não dá. O Audax está um mês sem vencer. O Vasco está um mês sem vencer. Já vê por aí que já começou a igualar, né? Aí você vê a situação. Mas no papel, se a gente for botar ali direitinho, salário, tudo direitinho, o Vasco é muito superior ao Audax, cara. -1 não significaria nada. Vamos continuar jogando, cara. Vamos continuar na nossa pegada, pô. Tanto é que fez o gol. Só que, porra, maluco, faz o gol e recua time, faz o gol e para de jogar, porra, dá um estalo na cabeça desses caras que esses caras ficam feito barata tonta. Acabou. Não precisa mais jogar não, gente. Já fizemos o gol. Não dá pra entender. Quando sai atrás do placar, corre, consegue empatar e às vezes até virar. E quando sai na frente, consegue fazer esse tipo de besteira aí. Então realmente é difícil a gente hoje achar que dá para poder chegar lá e pagar o ingresso e ficar assistindo, né, esse tipo de jogo. Cara, o Vasco da Gama teve 13.084 torcedores em São Januário, cara, impulsionando, empurrando o time para frente. A culpa realmente é do Renato Gaúcho? Eu não vejo, cara. Tá entendendo? Não vejo como a culpa do Renato Gaúcho. Agora, o próximo jogo, vamos ter 2 jogos em casa, cara. O próximo jogo contra o São Paulo no Brasileirão e vamos ter depois contra o Olímpia, né, pela Sul-Americana em São Januário de novo. Porra, cara, às vezes as coisas tá ali, ó, dizendo pra você, mano, é só pontuar, mano. Tu tava jogando em casa, pontua, porque depois você vai começar a jogar fora. Você vai ser visitante. Então o que você puder fazer dentro de casa, você faça. Lá fora, você, porra, meu irmão, um empate é lucro na Sul-Americana. Não tô falando do Brasileirão, porque no Brasileirão o bom é você pontuar, fazer 3 pontos. Vamos fazer os 3 pontos, mano. Tanto dentro quanto fora de casa. Agora na Sul-Americana, mano, se você empatar fora de casa e você ganhar em casa, pô, isso já ajuda. Isso é fase de grupo, é mata-mata. Então o Vasco tá vacilando, tá dando mole, tá deixando as coisas acontecer, né? Aí agora vem aí o Renato Gaúcho para poder dar a entrevista. Aí ele, porra, faz uma questão aí, ó. Escuta isso. Autor... É o Campeonato Brasileiro. Eu não viajei, me criticaram. Fiquei treinando o time. Já temos pouco tempo para treinar. Aí a Conmebol gritou lá. Será que a Conmebol vai gritar com esse árbitro de hoje? Ou a Conmebol está preocupada comigo? A Conmebol tem que se preocupar com quem vai apitar os jogos, o que está acontecendo nos jogos, e não com quem está na beira do campo. Essa é a preocupação da Conmebol. O torcedor, ele é paixão em todo lugar. Ele paga ingresso e quer sempre ver o time dele ganhar. Mas eu tenho a seguinte opinião. Você tem uma Sul-Americana no momento e você tem um Campeonato Brasileiro. Você não pode ter as duas coisas. Será que o torcedor quer que o Vasco avance na Sul-Americana e vá para o Z4 no Brasileiro? Essa é a pergunta que o torcedor tem que se fazer. Não adianta você colocar a mesma equipe a cada 3 dias. Eu fui jogador e sei o que é isso. Nós já temos um grupo reduzido. Se a gente perder jogadores importantes que vêm jogando no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana, a gente vai perder na Sul-Americana e vai perder no Campeonato Brasileiro também. Então, eu me coloco no lugar do torcedor. Agora, o torcedor também tem que parar e fazer essa pergunta para ele. Será que eu quero o time principal jogando na Sul-Americana a cada 3 dias e perder os jogos do Campeonato Brasileiro? Então, desde o início falei, a prioridade do clube não é a prioridade do Renato, mas a minha opinião é essa, é o Campeonato Brasileiro. Escuta isso, o torcedor tem que escolher se ele quer o Brasileirão ou se ele quer o Sul-Americano. Não, irmão. A gente não tem que escolher, a gente quer os 2, a gente quer os 3, tem a Copa do Brasil também. Porra, torcedor quer ganhar, filho. Agora, não dá para acontecer o que está acontecendo. Você tem que escolher o Brasileirão ou o Sul-Americano. Tá, então beleza, a gente vai escolher o Brasileirão. Porra, o Vasco tá descendo ladeira no Brasileirão. E aí, do que adianta? Não foi para a Argentina no primeiro jogo contra o Barracas Central. E aí, vem para casa, joga com reserva e agora vai pegar o São Paulo em São Januário com o time titular. E aí, se não ganhar? E aí, mano? Ou seja,
tá poupando jogadores e mesmo assim não está ganhando, pô. Então realmente é complicado. Agora, a pergunta é, por que Jorge Jesus, né, em 2019 não poupava ninguém, irmão, e ganhou a porra toda? Não teve lesão, não teve nada. O cara simplesmente botou todo mundo para jogar. O departamento médico, meu irmão, aparecia qualquer coisinha, já tratava, já curava e vambora. Era correria, mané. Os caras jogaram Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, com o time titular, irmão. Sempre os caras jogando as 3 competições. E aí? Ninguém se lesionou, ninguém se machucou e foram campeão da porra toda. Aí aqui, no Vasco, não. Calma. Vamos aqui, ó. Vai jogar Sul-Americana com reserva, vamos jogar o Brasileirão. E agora quero ver a porra da Copa do Brasil. Como é que vai ser? E vai entrar com que time na Copa do Brasil? E aí agora também vem falar da arbitragem. Aí escuta aí agora a respeito da arbitragem também. A arbitragem errou, né? A Conmebol veio pra cima de mim, veio falar, veio reclamar. Sim, ué, faz parte, irmão. Você não foi, né? Deixou de ir, não ficou lá à beira do campo, junto com os jogadores, não levou os titular. E aí poupou o titular, aí chegou no Brasileirão e empatou a porra do jogo. Os caras deixaram empatar, como sempre. E dessa vez os caras viraram pra cima da gente dentro de São Januário. O Audax que não ganha há um mês de ninguém, né? É um time fraco. Até o técnico deles já falou, o Vasco é superior ao Audax, cara. Né? Mas ele sabe que a arbitragem também ajudou muito para essa vitória do Audax. Então, é isso aí, galera. Não tem muito o que falar, né? Aí eu quero entender também que diabos, né, esse capeta louro tá falando aí que a arbitragem foi normal. Da onde ele tirou que a arbitragem foi normal? Escuta isso aí. No, yo creo que no incidió mucho el arbitraje, fue un arbitraje normal. Creo que fuimos superior en el primer tiempo hasta que bueno, quedamos con uno menos y después fue un partido cuesta arriba. Después por jerarquía creo yo que hicimos del 1-0, pero bueno, era un partido que había que luchar, que había que sufrir y una jugada que fuimos todos a atacar para hacer el gol, termina siendo gol de ellos y nada, ahí se complicó todo. Da onde a arbitragem foi normal, cara? Da onde ele tirou isso? Porra, tá de brincadeira, né? É o tipo de jogador que nós temos hoje dentro de São Januário. O cara não consegue ver o tipo de jogo que eles jogaram, mano. O tipo de árbitro que apitou o jogo. Ele não conseguiu nem ver isso. O tipo de... Pô, ele não viu que aquela falta em cima do JP não aconteceu, que aquela expulsão foi injusta. Ele não percebeu isso. Tá de brincadeira, né, cara? Na moral. Aí, Spinelli, acorda, porque você também tá uma água, mano. Tá de sacanagem. Você veio pra poder ficar no lugar do Verratti e no final das contas você não tá fazendo nada, mano. Tudo também com a bola no pé, horroroso. Tá de brincadeira, né? E dentro de área não consegue ser efetivo como o Verratti era. Então, mas é isso aí, galera. Tamo junto. Saudações vascaínas. Até o próximo conteúdo. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha. E, ó, vou deixar o link aí pra vocês entrarem no grupo lá do WhatsApp pra gente poder estar trocando a ideia, tá trocando figurinha, tá trocando a porra toda, tá podendo falar, conversar. É isso aí, galera. Tamo junto. Clica no link que vocês vão entrar lá. É de graça, ninguém paga nada. Vocês vão poder estar entrando aí no grupo aí de boa. Tamo junto, valeu.